encontramos ela no caminho e ela veio caminhando com a gente. E aqui na frente, quando iríamos atravessando ali, veio um carro, não foi, irmã Joelma? E a gente teve que correr, senão ele passava por cima. O cão está furioso, mas a gente chegou e estamos dando glória. Né? Saí cedo do trabalho também na correria, porque senão iriam me segurar lá. E eu nem sabia, cheguei em casa tudo escuro, faltou energia, eu tive que me arrumar na lanterna do celular. Tomei banho nas carreiras, mas eu cheguei. E glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela confiança da igreja. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite. Mas abra sua Bíblia comigo. O Senhor falou comigo e eu creio que Ele também irá falar comigo nesta noite. Livro de Juízes. Aleluia. Juízes, capítulo de número 16. Vamos ler um versículo. E nesse versículo eu vou correr aqui para a gente chegar à conclusão final ouvindo a voz de Deus. Capítulo 16, versículo de número 20. Apenas esse versículo. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou-se do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Glória a Deus por esta palavra. Quando eu pedi a Deus uma palavra, o Senhor me deu essa história. E o livro de Juízes, a partir do capítulo de número 13, vai narrar para mim e para você a história deste homem. Capítulo 13 do livro de Juízes, ainda nos primeiros versículos, vai dizer que o povo de Israel, por desobediência, foi entregue aos filisteus. Porque ainda no livro de Deuteronômio, o Senhor, descrevendo as leis, ele disse que se andares em obediência, o próprio Deus iria com eles. Mas se desobedecerem, aqueles que eram para ser cabeça passariam a ser cauda. E o Senhor, o próprio Deus, o Deus de amor que a gente ama, ele entregaria o seu povo por conta da desobediência. Mas ainda no capítulo 13, diz que o Senhor escolhe um casal. Diante de tanto povo desconcertado, mas naquele lugar em Israel havia um casal. E uma mulher que nem nome tinha. Mas a história nos diz que seu esposo por nome de Manoá, e o Senhor separa e escolhe esse casal, uma mulher estéril que não podia gerar, mas o Senhor envia um anjo para fazer uma promessa àquele casal. E diz que o anjo aparece diante daquela mulher e diz para ela: mulher, olha, tu irás gerar. E o menino não será qualquer um, será um menino cheio do poder de Deus, porque ele tirará esta terra com um único propósito: tirar o povo de Deus do cativeiro. Aleluia! Mas quando o anjo aparece para a mãe de Sansão, ele lhe dá também algumas regras. A partir desta gestação, tu não poderás passar a navalha no cabelo do menino. Tu não poderás beber vinho ou bebida quente ou forte, alcoolizada. E tu também não poderás tocar em nada que seja impuro, porque o menino é nazireu de Deus. O menino já nasceu, já chegou no ventre cheio do poder de Deus. E não queira nem eu nem você entender o trabalhar de Deus. Quando ele escolhe, está escolhido. Quando ele separa, está separado. E ainda que o inimigo queira nos destruir, como foi nesta noite, mas foi legal. Aleluia, e nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. E aquela mulher, ela chega para o marido e ela conta a história. Olha, o anjo me apareceu, ele disse que num certo tempo eu iria gerar, a criança iria nascer e teria alguns critérios para essa gestação. E a Bíblia diz que Manoá, ele inquieta e ele passa a orar, pedindo: Senhor, se foi o Senhor que enviou o anjo, manda de novo, porque eu também quero ver. E a Bíblia diz que o Senhor, ele escuta, não só escuta, como responde a oração do fiel. E manda o anjo novamente e aparece mais uma vez a mulher. Eu acho interessante porque o anjo poderia ir direto a ele. O Senhor poderia ter dado essa ordem, mas não, voltou para a mulher. E eu fico imaginando aquela mulher quando vê o homem novamente e ela fica aí, que eu vou correr para chamar meu marido, porque não só eu quero saborear a bênção, ele também. E ela corre para chamar o marido. E o marido, quando chega, ele pergunta
pastor? Foi tu o anjo que apareceu para minha esposa? E ele disse, sim, sou eu. E assim, o que tu disseste para ela? Fala para mim também. Ele disse, olha, o que eu tinha para dizer para ela, eu já disse. O mistério é esse. E a ele passa todo o processo novamente para Manoá. Mas eu quero correr. Chega o tempo. O menino nasce, irmão Joel. E agora inicia-se uma trajetória, porque ainda quando criança, Deus começa a se manifestar na vida de Sansão. Todos viam que não era apenas uma criança comum. Havia uma peculiaridade na vida de Sansão. Era algo diferente. E era já o poder de Deus sendo manifesto naquele menino. Aleluia. Mas ainda assim, na sua juventude e na sua adolescência, eu fico imaginando, trazendo para os dias de hoje, imagine uma criança cheia de regra. Que não pode isso, que não pode aquilo. Imagina no meio de várias crianças. Só ele era diferente. Então imagine que situação difícil. Mas Sansão vai crescendo. E no meio do caminho, guiando o seu percurso, Sansão faz coisas que desagradam ao Senhor. E eu já quero liberar algo da parte de Deus para vocês nessa noite. Cuidado com o que vocês fazem, para não perder o privilégio e a bênção de ser alcançado pelo poder de Deus. Porque Sansão agora, ele visita os filisteus. E ele se encanta com uma mulher muito bonita. E ele se encanta, se apaixona, está encantado. E ele agora quer casar com aquela mulher. Ele deseja aquela mulher. E ainda que, quando ele vai anunciar aos seus pais, os pais de Sansão reprovam este casamento. E eu entendo que, ainda que tivesse no coração de Deus, por desprezar a autoridade dos pais, Sansão já está em desobediência e está sobre a maldição do próprio Deus. Porque a lei do Senhor foi: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E os pais disseram: mas não tem tanta mulher aqui na nossa família, na nossa casa, no teu povo, Sansão, por que tu quer buscar lá do outro lado? Mas ele já estava encantado. Aleluia. Cuidado. Cuidado com as coisas que o inimigo quer lançar sobre você e não está no coração de Deus. Então cuidado para não sair do propósito do Senhor. Porque Sansão, ele já devia entender, eu acredito que sim, que ele já está vivo, era um milagre. Porque a mãe nem gerar podia. Então a criança, a gestação foi um milagre da parte de Deus. E só estar ali já estava debaixo da bênção. Mas ele não se contentou, Raquel. E agora o que para mim, para você é bênção e privilégio, para Sansão passa a ser, ele começa a brincar com as coisas que o Senhor lhe deu. Sansão se casa. E ele leva a família para conhecer a nora agora. Ele dá uma festa. E no meio do caminho aparece um leão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossa de Sansão, porque nada é meu nem é teu, só acontece quando o Senhor quer. Aleluia. O Espírito de Deus se apossa sobre Sansão. Sansão com as próprias mãos mata aquele leão. Fica lá os restos mortais daquele animal. E naquele dia a Bíblia diz que Sansão passa e ele vê que ali havia um enxame de abelha e tinha mel. E ele, sem pensar duas vezes, porque ele sabia que ele não podia tocar, porque a ordem ainda no ventre foi essa: não toca em nada que esteja morto. Ele já tinha bebido, ele já estava em desobediência, e era algo banal para Sansão. Ele estava brincando com as coisas do Senhor. A Bíblia diz que ele passa a mão no mel e ele se lambuza. Eita Deus! Grande é a consequência. Ainda que pareça bom aos teus olhos, no final é caminho de morte. Aleluia. E o Senhor nos trouxe aqui essa noite para abrir os teus olhos. Cuidado com o que o inimigo está preparando. É a arapuca do diabo para lançar
porque o Senhor está me alertando e te alertando. Cuidado com os elogios. Aleluia. Cuidado nas redes sociais, porque o Senhor vê o que eu e tu não vê. Aleluia. Mas Sansão, ele achou pouco. Ele achou pouco. E nessa festa de casamento, ele já estava lá cheio dos médicos. Eita Deus. Já estava em desobediência, já nem sabia mais o que era que o Espírito de Deus queria sobre ele, porque já era brincadeira, não era coisa banal. Eita, Jesus, Aleluia! E brincar com as coisas de Deus é o que a gente mais tem visto hoje nos dias atuais. São crentes, irmã Irene, que porque o Senhor salva, resgata, confia, Raquel, alguma coisa aí, ó. E agora quer pisar naquele que um dia estava de joelhos e Jesus tem misericórdia desta alma. Jesus tem força para ser firmado na tua presença. Foi isso que Sansão fez. Ele ignorou tudo aquilo que o Senhor fez por ele e pela sua família, porque ele veio à terra com um único propósito. E esse propósito ele estava jogando fora. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia! Então cuidado. Cuidado, porque o que o inimigo quer na rasteira é derrubar e envergonhar. Mas Jesus está falando conosco nessa noite. Ele está presente aqui. Aleluia! Eu estou sim. Aí Sansão, ele lança uma charada no meio do povo. E a sua própria mulher agora, Oh, ela é subordinada pelo povo. E agora ela quer arrancar de Sansão o mistério que ele tinha lançado. Ela disse, mas vem tu para me envergonhar diante do meu povo? O Senhor me deu força. Eita Deus, aí Sansão revela o segredo. Porque quando Deus não quer um negócio, Raquel, ele dá sinais, porque ele quer livrar. Mas tem gente que vai ignorando os sinais de Deus, ó, e quer quebrar a cara para ver chegar até o final do poço. Aí Jesus vai dando sinal, irmão, todo negócio, Sansão. E para tu saber que eu não dou, tu vai ver o que vai acontecer. Aí ela vai, o próprio marido, Aleluia, Jesus. ela mesma dá a rasteira dele. E Sansão, olha, Purifica. sem perceber nada. Aí a história você já conhece, porque eu quero correr. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que ainda assim agora ele tinha que pagar o voto, porque ele fez um voto. Quem estiver na unção. Aleluia. E ele não sabe que crente, aleluia, nem aposta faz lá fora. Porque nós somos diferentes, separados. Aleluia. A gente precisa mostrar para o mundo que nós não somos iguais. Ou nós somos um com o céu, ou nós somos um com o inferno. Mas ele fez uma aposta. E agora ele tinha que pagar o voto. E a Bíblia diz que Sansão ele se ira por conta deste voto. Aleluia. E ele vai pegando assim as raposas, ele amarra ali, toca fogo, solta no meio da vinha e grande a destruição. Mas quando os filisteus sabem, diz quem foi que fez isso, que destruiu tudo aquilo que a gente batalhou há tanto tempo para construir. Aí diz, foi Sansão. O povo acaba por aqui com Sansão, querendo pegar ele. A misericórdia de Deus sobre a vida dele. E ele vai brincando. Eita, Jesus. Ele estava brincando. Vai contar as coisas na brincadeira. Aleluia. Aí o povo pega a mulher, pega o marido, a mulher que já tinha sido entregue ao companheiro, a outro, aleluia, outro que era de fora. Porque quando tem bagunça, o crente não deve entrar, mas ele entra, então entra na bagunça junto também. Aí pega um pai, pega uma filha e matam no fogo. Aí a ira sobre Sansão está agora estabelecida. Ele quer a vingança, ele quer cobrar. Aí ele corre. Glória. Ainda lá na terra dos filisteus, ele se encontra com uma mulher. E ele se encanta por ela novamente. E ela tem o nome de Dalila. E o povo já querendo pegar Sansão, sabe que ele agora está com essa mulher. Aí chega lá nela. E mais uma vez ela é subordinada, ela é comprada pelo inimigo. E essa história eu e você já conhece.
Porque o nosso rei, ele também foi comprado. Aleluia. E o mesmo que operou, aleluia, lá atrás, no passado, ele opera também ainda, viu? Então, cuidado com aquilo que estão te oferecendo para comprar. Porque Nabote disse, isso aqui eu não vendo, eu não troco e eu não dou. Porque ele sabia o que ele vai nas mãos. E Sansão também sabia, mas ele desperdiçou. Aí agora começam a perseguir aquela mulher. E diz, olha, eu quero saber, porque de onde é que vem tanta força? Um homem que já matou 1000 homens de uma vez só. O que é isso? E ali ele começa. Ele diz uma coisa, ela tenta e não é. E Deus dando sinais, porque as mãos ainda estão estendidas. Aleluia. Eu não sei quantos sinais o Senhor já me deu. Eu espero que tu não tenha ignorado nenhum ainda. Aleluia, porque eu quero te dizer que um dia a misericórdia dele vai sair. E agora é que o inimigo vai entrar e fazer saceiro. Então tape as brechas. Aleluia. Vai tapando todas as brechas. Porque Sansão, Raquel também era um escolhido de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aleluia. Aleluia. E aquele que Deus escolhe, ele não quer perder. Aleluia. Glória a Deus. Aí Dalila pega. Ela confunde a mente de Sansão, ela se derrama, faz ali o show dela. E Sansão termina cedendo. Ei. E quando ela diz, ela corta ali os seus cabelos e ela diz, Sansão, lá vem os filisteus. Aí ele se gaba, Raquel, inflado já. Cheio do ego, da autoconfiança. Cuidado, crente. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Cuidado. Porque nada é meu e nem nada é teu. Aí ele se confia, nada, já fugi tantas vezes, essa agora é só mais uma, vou fugir também, deixa vir. Aleluia, aí eles vêm. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo mais triste dessa história é o versículo a qual nós lemos. Porque ele nem tinha percebido que o poder de Deus, o Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Aleluia. Deus. Aleluia. É por isso que eu e você precisa cuidar. Aleluia. A gente precisa ter zelo pelas coisas do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, não faça tudo de todo jeito. Eu preciso me empenhar mais, me dedicar mais. Eu preciso buscar mais, eu preciso mergulhar mais. Eu estou falando de mim. Aleluia. Se você também precisa, o Senhor fala com você nesta noite. Aleluia. Mas não faça nada de todo jeito, não. Porque tem 2 olhos. Aleluia. Como chama de fogo, olhando lá de cima e contemplando tudo. Aleluia. Esses dias eu conversava com meu filho em casa. E eu dizia a ele, se você tem uma roupa, bote a sua melhor roupa. Porque se eu fosse para o shopping, eu queria me arrumar, me perfumar. Mas não, eu estou aqui na casa do Senhor e para Ele eu tenho que dar o melhor. Ele sabe se eu tinha uma melhor do que essa. Aleluia. É por isso que eu me dou e me deixo gastar, como disse o apóstolo Paulo. Porque se eu estou vestida hoje, nesta noite, foi Ele que me deu condições. Dê o seu melhor para o Senhor nessa noite. Se você veio para adorar, então adore. Diga a Ele, Senhor, tu és grande, eu te exalto, eu te adoro, eu te amo. Agradeça pelo que Ele fez. Aleluia. Ele é tremendo. Ele dá livramento. Eu pude contemplar livramento hoje, mas tem muitos que eu nem contemplei.
esforce. Se esforce. Porque no capítulo 9 do livro de Atos, a gente vê o Senhor marcando o encontro com um homem que não teve o mesmo privilégio que Sansão. Mas era um homem que se dedicava cada vez mais diante de uma lei e servia alguém que estava caminhando a passos largos para o inferno. E o mesmo Deus que fez o milagre na vida da mãe de Sansão estava contemplando tudo. E disse: é esse mesmo que eu quero para mim. E no capítulo 9 do livro de Atos, Deus marcou um encontro com Saulo. Eita Deus! Onde muitos se alegravam quando viam ele exterminar o povo de Deus e perseguir. Mas Jesus conhecia aquele coração. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo abraçar aquilo que Sansão jogou fora. Eita, então cuidado, porque se tu desperdiçar, o Senhor arranca e bota outro no teu lugar. Mas a obra não pode parar. A obra não para, Joelma. Nós viemos a esta terra com uma missão, Raquel. Foi arrancar as mãos do diabo. Aí Jesus vai lá, onde ninguém quer entrar para nos arrancar. Ele entra, ele nos arranca. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Ele nos lava com o seu sangue, aleluia. Ainda derrama sobre mim, sobre ti, o Espírito dele. Eita Deus, olha que privilégio. Aleluia, e tem gente jogando isso fora. Desperdiçando o sacrifício derramado do sangue, aleluia, inocente que foi derramado por amor a mim e a você. Despreza não. O Senhor conta contigo. Fica firme, mocidade, fique firme. Aleluia, fique firme, minhas irmãs, fique firme. Ainda que o sangue dê no meio da panela, fique firme. Jesus está comigo e Ele não vai me desamparar. Deixa quem quiser ir. Deixa quem quiser abandonar. Deixa quem quiser falar. Fica firme nesta Eita Deus, eu sinto a presença de Jesus. Aleluia. Glória. Aí Jesus agora começa a trabalhar na vida de Saulo. E aquele homem que tinha o coração duro e quebrado para as coisas do Senhor agora se encontra com a face no chão. Porque a gente, quando reconhece a grandeza de Deus, a gente não se mistura nem se embaraça mais com nada. Aleluia. Quando Deus escolhe, está escolhido. O povo não entendia nada, mas logo ele, lembra quando Deus dá ordem a Ananias? E ele disse: eu ir lá diante daquele homem, aquele não vai me matar, Senhor. Aí Deus disse: aí Jesus disse: vá, Ananias, porque eu já tive um encontro com o homem primeiro. Aleluia. E às vezes eu e tu quer apontar o passado de alguém. Aleluia. Mas se foi Jesus que escolheu, então eu te digo: fica quieto, porque Jesus sabe o que vai fazer. Aleluia. Aí ele começa agora a trabalhar na vida de Saulo. E você precisa entender uma coisa. No Antigo Testamento, aleluia, o Espírito de Deus, ele descia e falava com o povo. Aí no Novo Testamento, a partir do livro de Mateus, narra-se assim a história de Jesus e o verbo, aleluia, ele agora encarnado, ele passa a reinar nos dias atuais, aleluia, daquela época. E agora é o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado está no meio do povo. Mas Jesus dizia aos discípulos que ele iria ao Pai, ele iria preparar a morada, ele iria preparar lugar para mim e para você. Mas com amor incondicional, não
Santo. E aquele que descia somente para falar e fazer aquilo que Deus determinava naquela época do Antigo Testamento, ele agora passa a morar dentro de mim, dentro de você. Aleluia. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, não, no capítulo 5, ele diz, não vos embriagueis do vinho que causa contenda, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Olha que privilégio. Então aquele, aleluia, que agora passa dentro de mim, de você, passa a morar dentro de mim, de você, eu não posso mais pensar como eu quero. Eu não posso mais agir como eu quero. Eu não posso mais falar o que eu quero. Os meus pensamentos têm que ser o dele. As minhas ações têm que ser a dele. A minha palavra tem que ser a dele. Eu tenho que glorificar o nome dele. Aleluia! Glória a Jesus. Ai, Deus. Aí agora a gente tem que passar. Aleluia. Onde a gente passar, a gente tem que revelar Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E como é que a gente sabe que alguém nos dias de hoje ainda tem o Espírito Santo dentro de você? Glória a Jesus. Qual é a prova? É o amor. Aquele que ama. João 13,16 diz que Deus amou e por amor ele entregou o seu filho. Por amor a mim, por amor a você. Aleluia. Em 1 João 13,16 ele diz assim, por amor, vocês irmãos, dê a vida, eu não tenho meu filho, então dê a vida ao pelo outro. O Espírito Santo, o ministério dele nos dias atuais, ele veio à terra para glorificar o nome de Jesus. Então, aonde você vê o Espírito Santo falar, ele vai falar de Jesus. Ele vai glorificar a Jesus. É fácil. Tem gente que diz assim, não, Senhor, me deu todo discernimento, é bom, peça, mas é fácil discernir as coisas de Deus. O Espírito Santo é santo. Então, ele vai te levar para a santidade. E quanto mais a gente busca, mais santo a gente fica. Eita Deus. Mais santo a gente fica, mais a gente deseja, Raquel, as coisas do céu. E é tão bom dar com crente assim. A gente vem no caminho da igreja, a gente já vem cheio, agora vai chegar nesse lugar, glorificar a Deus, sentir a presença dele. Aí do nosso lado vem crente com a cara desse tamanho, todo mundo, toda a sede, meu Deus, faz isso não. É o mesmo Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, aleluia, tem alegria lá, tu não vai chorar. E a gente está saboreando um pouquinho aqui embaixo, então aproveite a oportunidade, se alegre. Ainda que para servir a Senhor, eu sei, é difícil. Vem alguém que aponta, que
oração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tu entende isso? Aleluia, tu entende isso? O próprio Deus, o dono do universo, aleluia, me escolheu, te escolheu, ainda mora dentro de mim, dentro de tu, e a gente vai ligar para quem está falando. Oh, meu Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Quando ele escolhe, está escolhido. Aquilo que Sansão rejeitou, Paulo abraçou com unhas e dentes. E a Bíblia diz que ele era tão cheio, mas tão cheio, mas tão cheio, que depois de Jesus ele foi o maior pregador do Evangelho. E detalhe, aleluia, o Espírito Santo teve que parar Paulo. Porque ele não cansava não, Raquel. Ele não cansava não, ele queria estar levando Jesus. Jesus, ele me alcançou, então ele também pode me alcançar. Eu vou levar. O Espírito Santo disse, calma, Paulo, não é assim não, e parou. Tem lugares que eu e tu não pode ir, Jesus sabe o porquê. Aleluia, mas também quando ele te manda ir, vai da cara e vai, porque ele está no controle. Oh, aleluia. Aproveita esta oportunidade. Porque essa porta um dia irá se fechar. E se Jesus te deu essa noite este culto, é mais uma oportunidade que ele está te dando. Aleluia. Se você fez algo que entristeceu o Espírito Santo de Deus, para que ele não venha se afastar de você, sem que nem você perceba, esta é a noite de haver reconciliação. É oportunidade. Aleluia. A gente vê. Aleluia. Ainda ontem, acho que foi ontem, eu conversava com domingo, voltando da escola dominical. A gente conversando, eu e meu esposo. E a gente falando, por que Jesus não batiza mais com o Espírito Santo nos dias de hoje? Aleluia. Porque o povo pensa que batismo com o Espírito Santo é só falar em mistério, é marchar, é pular, é cortar laço, é nada. Ele está te revestindo para que um dia tu venha ter a coragem de morrer por ele, quando ele morreu por tu. E quem é que quer essa coragem hoje? Aí nos cultos, às vezes a igreja está cheia de gente que está ali no raso, Jesus querendo fazer o mover dele. Aí ele me chama, mas venha pra cá, quem ainda não tem Espírito Santo, venha pra gente, pra Jesus batizar, porque quem batiza é Jesus, não é eu nem tu. Mas ainda chama. Aí meu esposo disse assim, eita Deus. Aí meu esposo disse assim, mas o povo hoje só quer fazer isso no ciclo de oração à tarde. Aí eu disse assim, mas o aí quer dizer que o Espírito Santo durante o dia e de noite está descansando. Aí de tarde ele trabalha para batizar. É assim, é nada. Ele está aqui nessa noite. Se tiver disponibilidade, ele te enche. Só basta você ver. Eita Jesus. Aleluia. Se você tiver disponível, aleluia, ele te enche, ele te enche, ele te enche. Aleluia. A nossa irmã citou. Eu era da Assembleia de Deus. E eu tinha uma amiga, não sei se tu lembra, de Laine. E Laine, a gente, Laine, vamos embora para tu ser batizada. E ela era acanhada, quieta, tímida, tinha uma vergonha. Bora, Laine. Aí a dirigente começou a orar, venha-se embora. Eu tinha que arrastar. Aleluia. Você vai ver ela lá na frente. Jesus só batizou ela. Numa tarde de círculo de oração, estava cheio de gente lá, mas Jesus só quis ela. Ele conhece a sinceridade do teu coração. Oh, se tu quer para mostrar para um e para outro que tu é batizado e fala em língua, não vai sair do glória. Mas se tu está disponível para fazer a obra dele e abraçar como Paulo abraçou, ele diz. E ele diz, vai. Porque muitos não querem ir, mas tu quer, então vai. Vai e faz a minha obra. Aleluia. Mas eu quero te dizer algo. Sansão pagou o preço dele porque rejeitou.
o propósito de Deus. Mas nas últimas, ele clamou e alcançou a misericórdia. Então quero dizer para você nesta noite, ainda dá tempo. Se você quiser fazer e se reconciliar com Ele nesta noite, Ele está disponível de braços abertos para te receber de volta. Oh, aleluia. Aleluia. Quando Ele escolhe, está escolhido. Minha filha fez agora no final do ano 17 anos. E era uma menina cheia de Deus. Era uma menina que passava a madrugada todinha comendo Bíblia. Acordava cedo para ir para a escola. E dentro da bolsa dela, no meio dos livros, estava lá, ó. Chegava a hora do intervalo. Todo mundo ia para o recreio e ela ficava dentro da sala, sozinha. Sozinha. Aí chegou outra da Assembleia de Deus. Aí disse, eu vou ficar contigo. Passa uma semana, ela já está levando a Bíblia dela também. Aleluia. Jesus foi dando estratégia. Aí depois tinha outro, que tinha outro, que tinha outro. E hoje na escola tem um intervalo bíblico. Tiraram um dia somente para o intervalo bíblico na escola. Tinha uma professora, aleluia, que servia lá do outro lado. E começou a perseguir ela, começou a dar nota baixa, começou a botar falta. E ela disse, mãe, eu já estou por aqui com aquela professora, ela está me perseguindo muito. Eu disse, vamos pro joelho. Se foi Deus que colocou você lá e tem algo nesse negócio aí, Jesus vai soprar o vento. Tu crê? Jesus arrancou a mulher de lá da escola e mandou a liderança da escola, o povo da secretaria, tudo crente. Lá do tempo central. E abraçou aquela reunião no intervalo da escola. E agora tinha lá. Eu acredito que ainda tenha. Está iniciando as aulas. Eu acredito que vai dar continuidade. Eu espero que o Senhor continue operando este ano. Mas todo dia, naquele dia, tinha lá o intervalo bíblico. E era cheio, viu? Gente que nem conhecia Jesus, mas estava lá com a harpa na mão, estava lendo a palavra, estava adorando ao Senhor, Jesus trabalhando. Foi salvando um aqui, foi salvando outro ali. Aleluia. Deus me deu o privilégio de trabalhar com os jovens ali em Jardim Show. Aí tinha dali da escola que foi para lá com os jovens. Eita Jesus. Mas Deus só precisou de uma, com o coração voluntário. Mas eu quero te dizer, o diabo, ele estava contemplando também. Enquanto Jesus está contemplando, o diabo também. E ele disse, eu vou dar uma rasteira e vou derrubar. E eu disse, vai não, Jesus. Deus revelou ao meu esposo. E ela chegou na hora. E Deus disse a ela, cuidado, vigie, porque o diabo está rondando, ele quer derrubar. Está repreendido em nome de Jesus. Autoconfiança de Sansão. Jesus começou a falar comigo, foi me dando um sonho, eu chamava ela, e ele disse que ia derrubar, e derrubou. E a menina que era cheia de Deus, de repente estava com um namorado, passou agora Natal, Ano Novo, nem para dizer assim, mãe, Feliz Natal no WhatsApp, porque me veio não foi. Nem no WhatsApp, Raquel. Isso dilacerou a minha alma. E eu disse aos céus, Senhor, é tua desde o ventre. O diabo queria matar o meu ventre, mas o Senhor não permitiu. O Senhor disse que ia fazer uma grande obra, o Senhor fez. E eu quero a continuidade de Jesus. Aleluia. Porque o Senhor disse que quem começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. E eu quero ver essa obra ser concluída. Mas doeu na alma, viu? Mas eu desisti não. Porque eu não estou aqui por causa de filho. Eu estou aqui por causa dele. E eu continuei perseverando. E agora, esse mês, ele não foi atrás de Sansão, ele não perdoou, ele não escolheu. Foi lá atrás dela também. Aleluia! E ela está caminhando, mesmo com pouca força. Mas Jesus foi lá, no oculto, no íntimo, e se manifestou de novo. Eu disse, Senhor, o Senhor não se manifestou uma vez, se manifeste de novo. O Senhor sabe como é que vai tocar, como é que vai trazer. Quem sou eu
noite. É a misericórdia dele, então aproveite. A misericórdia dele sendo derramada nesta noite sobre vocês. Aproveite a oportunidade. Ainda que o inimigo que se levantou queria manchar tua mente, lançar alguma coisa na tua mente para tu largar, para tu parar, para tu desistir, para tu fazer feito um Sansão, desprezar o privilégio que ele te deu de habitar em você. Aleluia! A graça dele está sobre nós nessa noite. A misericórdia dele está sobre este lugar. Então aproveite a oportunidade. Clame a ele, Jesus, olhe para mim, me ajude. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. Segure nas minhas mãos, me levante. Aleluia. E ele te levanta com mãos fortes. Ele te toma pela tua mão direita, ele te põe de pé nesta noite. Aleluia. Aleluia. Então aproveite. Aproveite e se alegre. Saia daqui mais crente nessa noite. Eu disse ao Senhor, Senhor, não quero só uma palavra, algo que venha de mim não, mas eu quero ver, aleluia, o teu mover, o teu amor nos corações. Eu quero que alguém saia daqui dizendo assim, meu Deus, como o Senhor falou comigo fortemente, eu agora preciso. Aleluia. Aleluia, eu quero ver o agir de Deus de dentro para fora. Aleluia. E ele sabe com quem ele está falando. Chegou meu tempo. Aleluia, mas as portas ainda estão abertas. Então aproveite. Aproveite, se derrame mais. Se derrame mais. Reconheça o quanto você é pequena. Reconheça a grandeza dele. Aleluia. E alcance a misericórdia dele nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus venha te dar força para se levantar. Que o Espírito Santo volte a te usar como um dia te usou. Que o Espírito Santo, aleluia, venha derramar no teu coração a confiança de que nada está perdido, de que ele ainda está agindo ao teu benefício. Então se alegre. Se alegre. Diga que ele é grande na terra, porque ele ainda faz por mim e por você. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Aleluia. Mas ele ainda está em nosso meio. E aproveite a oportunidade que te foi dada. Muitos estão no leito de hospital nessa noite e queriam ter uma última oportunidade. A senhora citou aqui do rapaz que foi embora. No sábado nós estávamos ali num ponto de pregação na frente da sua casa. Foi meu esposo que ministrou. E ele falando sobre o inferno. E ele disse que o inferno não foi preparado para nós, seres humanos. O inferno foi preparado para o diabo e os seus adeptos. Mas tem muitos que desprezam a palavra de Deus e é para lá que estão indo junto com ele. E eu disse a ele, no outro dia veio a notícia. E eu disse a ele, por amor a uma alma, eu acredito que Jesus nos levou até aquele lugar. Mas o coração do homem endurecido. Ainda que Jesus, por misericórdia, queira abraçar Joelma e trazer novamente, Deus sabia, né, se iria permanecer ou não, se iria guardar ou não, mas Deus queria e deu a última oportunidade. Aleluia. As obras ficaram na terra, mas o principal, e agora? Aleluia. E foi a oportunidade dos céus naquela noite. Então, se tu ouvires a voz dele, não endureça o seu coração. Aleluia. Abra as portas do seu coração nesta noite. Reconheça a sua dependência dele, porque eu preciso de Jesus todos os dias. Eu saio de manhã, chego em casa de noite, assim como o salmista disse, eu me deito e me levanto. Aleluia, porque ele cuida de mim e de você. A oportunidade de estar aqui nesta noite, de te levantar, de estender a mão e de dizer, levanta.
e anda mais uma vez. Ainda que você esteja no deserto, ainda que você queira se esconder como Elias se escondeu, mas ele diz para você nesta noite: levante. Aleluia. Levante, levante, como a